Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, eu faço parte aqui do time de marketing de produto da Mereu e é claro que eu tô com o Ivan, meu colega de bancada aqui do Mereu Talks, que é sócio e fundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Um prazer estar em mais um episódio com você e tô bem animado pro nosso papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre propósito e RH com propósito, né? E para bater esse papo junto com a gente hoje, a gente convidou a Silene Rodrigues, que é diretora sênior de RH lá da Adidas. Tudo bom, Silene? Tudo bem, Gustavo, Ivan, prazer estar aqui com vocês hoje. Então, muito obrigada. Prazer é todo nosso. Acho que a nossa conversa vai render um bom papo, então estou ansioso para a gente conversar. Silene, eu vou pedir para você, por favor, só contar um pouco pro pessoal que ainda não te conhece, um pouco sobre a sua trajetória, ou quer saber um pouco mais de você. Conta pra gente a sua carreira aí. Obrigada. Bom, eu sou Silene Rodrigues, atualmente eu sou diretora sênior de recursos humanos na Adidas. Eu estou na Adidas há 4 anos, mas eu tenho uma carreira em recursos humanos aí de mais de 30 anos. Eu tenho uma formação em serviço social, depois eu fui estudar um pouquinho de economia do trabalho. Eu sou o que eu chamo de lifelong learner, eu gosto de estar aprendendo, é onde eu sinto prazer. Estudei um pouco de neurociência, neste momento estou fazendo um programa de formação de conselheiras na Sampo Business School aqui em São Paulo, e ao longo desses 30 anos eu atuei em todos os subsistemas de recursos humanos, né? Então eu considero que eu tenho uma trajetória bem bacana, que foi muito prazerosa, com obstáculos, com dificuldades, porque fazem parte. Eu sempre digo que a gente está aqui para resolver problemas, mas sempre trabalhando em marcas muito bacanas. Ótimo, muito bacana, Silene. Então, mais uma vez é um prazer estar com você aqui com a gente no Mereu Talks, e eu já queria trazer para o nosso papo, que hoje a gente vai falar de propósito, né? Muitas vezes a gente escuta nas organizações até de maneira meio vaga já, tem que ter propósito, qual que é o seu propósito? E acaba até usando assim um senso comum, mas eu queria ouvir de você, o que você entende por propósito organizacional? Como é que você vê isso na realidade e na vivência das organizações e nas pessoas? Puxa, essa pergunta eu acho tão importante, porque você disse bem, às vezes é muito vago, é muito superficial, é para dizer que tem. E assim, não funciona. Então, para mim, propósito é a razão da sua existência. E o propósito organizacional ou o propósito pessoal é por que você está aqui? Por que você existe? E eu gosto muito de conectar a questão do propósito com o Golden Circle do Simon Sinek, né? Então, você começa com o why, o porquê. Por que você está aqui? Então, por que a Apple existe? Por que a Adidas existe? Porque outras marcas tão inspiradoras existem, né? Quando elas descobrem para que elas servem, elas descobrem o how. Então, se é para eu fazer isso, se é para eu ser uma empresa, a Apple, que deve ter alguma coisa a ver com oferecer experiências tecnológicas que sejam muito inspiradoras e bacanas para o consumidor, ou a Adidas, né? O propósito da Adidas é, através do esporte, nós temos o poder de transformar vidas. Quando a gente descobre isso e vivencia isso, você descobre, ok, e como é que eu vou fazer isso? E quando eu descubro, a partir do momento que eu sei, como eu vou fazer isso, né? Então eu vou servir atletas, né? E vou servir, e atleta não é só o atleta profissional. Todos nós, de alguma forma, especialmente no mundo de hoje, onde a gente já sabe a importância da prática da atividade física, a gente vai ser atleta de alguma forma. Então, como é que eu vou servir essas pessoas? E a partir daí eu descubro o que é que eu vou fazer, né? Então, eu vou fazer produtos de alta qualidade, de alta tecnologia, que ofereçam também, que tragam também contribuição para a performance e para a saúde. É isso que eu penso. Perfeito, muito bom. Ô Silene, você falou um pouco do seu breve histórico aí de empresas, de algumas empresas de grande relevância, né, não só no Brasil, mas no mundo. E eu queria ver com você como que você vê a transformação, né, do RH, de um RH mais operacional, né, mais custo do que investimento, chegando nessa visão estratégica e até sendo um dos protagonistas, talvez,
nessa busca, definição e conexão de propósito, de organização com o propósito das pessoas. Como que você vê essa trajetória? Pergunto isso porque tem muitas empresas ainda que o RH ele ainda está almejando, né, chegar nesse patamar. Então eu queria ver como que você viu essa transformação. Muito legal essa pergunta, porque demorou, mas a gente chegou lá, né? Como RH, comunidade de RH. Então, eu sou do tempo onde a gente falava muito em departamento pessoal. Hoje a gente não usa nem mais essa expressão. A gente vai falar, quando a gente fala dessas questões mais burocráticas de recursos humanos, a gente fala de operações de recursos humanos, né? E aí, quando a gente conecta com o propósito, a empresa tem um propósito, portanto, ela tem uma missão, ela tem uma visão. E a empresa já descobriu também que nada acontece sem pessoas. A empresa em si, ela não existe, né? Ela não é um ser, ela não tem uma identidade se ela não tiver pessoas, né, compondo essa engrenagem. E para compor essa engrenagem, a gente precisa ter o olhar humano. Então, eu sou o tipo de RH que eu tenho um foco muito grande no business, sempre tive, eu me interesso demais pelo business, eu quero saber o que o business está fazendo, para onde está indo, o que está acontecendo. Mas, para eu entender isso, digerir isso e transformar isso em estratégias de pessoas. Então, essa transformação, ela não aconteceu da noite para o dia, a gente vem falando, a comunidade de RH fala em RH estratégico nos meus 30 anos de carreira, né? Como você mesmo disse, nem todos os RH chegaram lá ainda, porque também nem todas as empresas estão nesse nível de maturidade, né? E a gente respeita isso, mas quando a gente fala de grandes organizações, sejam elas nacionais ou multinacionais, eu acho que não dá para não ter esse olhar, não dá para recursos humanos não estar à mesa, e recursos humanos tem que ter poder de veto e voto. Muito interessante. E acho que tem que ter mesmo, o poder tem que estar ali junto também com pessoas, né? Eu acho que o RH traduz isso também, né? E aí, Silene, a Adidas é uma marca presente, forte, com símbolos fortes. Como é que vocês traduzem esse propósito da marca para o dia a dia ali na tomada de decisão e na vivência de pessoas? Acho que sempre que você tem um propósito definido, você tem que fazer dele o teu mantra. Então, para mim, a dica básica é essa. Você sabe por que você existe e faça disso um mantra. Todos os dias você tem que viver isso. Então, quando a gente diz que através do esporte a gente tem o poder de transformar vidas, onde eu vou começar transformando vidas? Dentro de casa, Sim. dentro da organização, né? Então, tudo que a gente vai fazer está conectado com os nossos valores, com o nosso propósito, em primeiro lugar, mas com os nossos valores, e em todas as ações. Então, se a gente está numa reunião estratégica, falando sobre negócio, os nossos valores, eles estão lá presentes, né? E se a gente percebe que de alguma forma, mas isso não conversa com o que a gente acredita, a gente precisa revisitar. E não são os valores que a gente vai revisitar, tá? A gente vai revisitar o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Se no momento em que a gente está tratando com um liderado, a gente percebe que, mas isso, a forma como eu estou fazendo, o que eu estou pensando, não está conectado com os nossos valores, eu preciso rever o meu estilo de comunicação, de liderança, a forma como eu vou treinar os líderes, como eu vou preparar os líderes que já são líderes ou as pessoas que estão almejando uma posição de liderança, tem que tomar como base os nossos valores. Então, eu acho que como é que a gente vive isso na prática é realmente vivendo, se questionando o tempo todo se o que a gente está fazendo está conectado, se o que a gente está fazendo vai nos levar a transformar vidas. Sim. Né? E isso acho que extrapola o RH, né? Você está falando de todo. Tô falando da organização. E aí, quando isso destoa, não é o RH que percebeu, eu acho que as pessoas percebem, né? E isso é muito interessante, porque quando algo destoa, seja uma iniciativa, uma estratégia, uma pessoa, destoa disso, fica evidente, e aí você tem que tratar. E aí você tem que tratar. De alguma forma, você tem que descobrir uma forma de voltar pro caminho. Sim. Aí eu acho que o RH pode ser um grande aliado, né?
Mas eu acho que é um pouco por aí, é viver. E aí, dentro da Adidas, a gente vive muito a cultura do esporte, né? Primeiro porque a gente se veste de Adidas, é natural, né? Todo mundo que entra lá, a marca é inspiradora, os produtos são fantásticos e você passa a viver aquilo, respirar aquilo. Cada vez que sai um lançamento, você quer ter aquele tênis, enfim. Então a gente, da forma como a gente se veste, da forma como a gente se comporta, a gente tem muitas iniciativas de incentivo ao esporte para que as pessoas pratiquem atividade física. Obviamente que ninguém é obrigado, porque a gente respeita demais o indivíduo e a liberdade de cada um e tudo mais. A gente é realmente uma empresa inclusiva, mas a gente sempre vai falar de esporte. Então, ontem, por exemplo, à tarde, estava tendo o jogo do Chelsea, do Fluminense. Isso. Né? Os televisores a gente tem arquibancadas no meio do escritório, enfim, tem televisores. O pessoal tava lá assistindo. Eu passei em frente à televisão, eu tava indo pra uma reunião, eu falei, quanto que tá o jogo? Enfim, a gente vive isso. Isso é muito legal. Silene, você acabou de falar né, que a Adidas é uma empresa inclusiva e, né, por ser global, imagino que bem diversa, né? E essa conexão com propósito, né? Ou seja, você contrata pessoas que têm aderência a esse propósito. Eu imagino que a diversidade deve ser grande. Como que você implementa ou cria esse ambiente propício para que realmente isso perenize na empresa ou que vocês realmente cultivem esse valor, né? Ou esses processos de diversidade, equidade e inclusão? A questão eu sou fascinada por esse tema, realmente estou muito apaixonada. E eu acho que você já deu uma dica, né? Primeiro, é uma empresa global, então a diversidade é imensa. A gente está presente em muitos países, então de Europa a Ásia, África, América, enfim, a gente está em todos os continentes. Cada um desses continentes traz a sua própria o seu próprio marcador, a sua própria essência, e dentro dos mercados, a gente chama as regiões de mercados, dentro dos mercados também, se a gente olhar para América Latina, a gente vai ver uma grande diversidade, né? Começando pelo Brasil, que é um país que fala português, representa aí 40% da América do Sul. E recentemente, a gente saiu um estudo que foi publicado numa revista científica, um estudo da USP, constatando que o Brasil é o país que tem a maior diversidade de DNA do mundo. Então, assim, primeira coisa é isso, a gente é diverso por natureza. Agora, é no DNA. Exatamente. Agora, você precisa ser intencional. Uma coisa é ser diverso, outra coisa é ser inclusivo. E para ser inclusivo, você precisa ser intencional. E você precisa, de novo, pensar nisso todos os dias. Então eu penso muito nisso, né? Como é que eu tenho um time que seja diverso? Eu gosto muito de, quando eu vou contratar alguém, contratar pessoas que sejam diferentes de mim. E é importante dizer que diversidade tem vários pilares da diversidade. Então, gênero, raça, etnia, nacionalidade, idade, geração, enfim. Mas tem um componente que é muito importante também, que é a diferença de pensamento, né? Cada pessoa traz consigo uma história, uma bagagem, e eu acho isso muito importante. E aí, para você propiciar a inclusão da diferença de pensamento, você realmente tem que ter segurança psicológica. Porque as pessoas têm que se sentir à vontade para se expressar da maneira como elas quiserem. Obviamente, vamos voltar para os valores, sempre considerando os valores de respeito, integridade, team play, que são 3 dos nossos valores. Mas assim, eu gosto de brincar, se todo mundo fosse como eu, a gente não ia fazer tênis amarelo, porque eu não gosto de amarelo. Mas a gente tem tênis amarelo, e que bom, porque tem um monte de gente que gosta e compra, né? Mas eu fico tranquila de dizer, eu não gosto de amarelo, eu não compraria um tênis amarelo. Tá tudo bem eu me expressar dessa forma dentro da companhia, como tá tudo bem eu me expressar os meus sentimentos e a forma como eu penso. Tá tudo bem eu demonstrar que eu sou um ser humano. Então,
essa é uma coisa muito bacana da Adidas, é uma das empresas que tem talvez a cultura mais forte em que eu já tenha trabalhado e realmente muito centrada, muito focada no humano. Então, para mim, assim, ter segurança psicológica e além da diversidade, mas propiciar a inclusão e olhar as pessoas como um ser único e celebrar as diferenças, para mim são assim elementos, são críticos de sucesso. E pensando, Silene, no papel social que acho que tanto o RH, mas a empresa como um todo tem nessa formação do mercado de trabalho, na formação da sociedade como um todo que a gente está vivendo hoje, você bem sabe que a gente vem lidando cada vez com tópicos mais delicados e sensíveis em relação às pessoas e às vivências delas, né? Então, se a gente está falando hoje que a gente oferta um benefício de saúde financeira para o nosso colaborador e a gente sabe que a gente tem um problema crescente de apostas no país, né? Bom, até onde ou como é que hoje o RH ele consegue apoiar o humano, né? Consegue apoiar as pessoas de dentro da empresa para conseguir fluir esse propósito também nessa questão social dentro da organização, que obviamente tem um impacto lá fora, né? Eu acho que, de novo, é uma questão de responsabilidade. Sim. Então, a gente tem que abraçar essa responsabilidade. Mas a responsabilidade, ela está em todos os níveis. Então, a responsabilidade começa pelo indivíduo. Se alguém está passando por uma situação, por um problema, uma dificuldade, um dilema e precisa de um apoio, a primeira coisa é essa pessoa ter consciência de que aquilo é um problema e que ela precisa tratar. Então, porque eu não consigo... E aí eu sou assistente social de formação, né? Então isso me ajuda um pouco. Eu não consigo ajudar ninguém, não consigo fazer nada por ninguém se a pessoa não quiser. Se a pessoa tiver em negação. Eu posso até fazer perguntas. Será que isso não é um problema? Será que você não tem que parar e pensar sobre isso? Mas se a pessoa disser não, não é, eu particularmente vou respeitar 100%, porque, de novo, eu respeito o outro. Então, eu acho que primeiro começa com o indivíduo. E aí, no momento em que o indivíduo diz, sim, tem alguma coisa aqui e não tá fácil, tá difícil, eu preciso que alguém me apoie de alguma forma, aí eu acho que a gente entra. E aí a gente vai identificar de que forma, o que eu posso fazer, o que eu, como diretora de RH, ou o meu HRBP, o que ele pode fazer, ou a companhia. A gente precisa lançar mão de uma política específica, a gente precisa ter um benefício diferenciado, ou a gente vai fazer alguma coisa discricionária para essa pessoa nessa situação. Mas tudo começa também, aí do nosso lado, tudo começa com escutativa. E com não julgar, né? De novo, eu estou falando de segurança psicológica. Sim. Né? Se o funcionário, se o colaborador sentir que ele vai ser julgado, ele não vai falar. Se ele sentir que o fato dele estar passando por uma determinada situação coloca o trabalho dele, o emprego dele em risco, ele não vai falar sobre isso. E aí todo mundo vai perder. Sim. Todo mundo vai perder, porque a empresa vai perder produtividade, né? A empresa vai perder engajamento. E às vezes essa falta de engajamento desse indivíduo, às vezes acarreta a falta de engajamento do time todo, né? E ele em algum momento vai perder o trabalho. Então, eu acho que conscientização individual, pedido de ajuda e do nosso lado escutativa, sem julgamento, comunicação não violenta. Eu acho que são questões importantes que a gente tem que cultivar dentro da organização. Perfeito. Silene, ainda sobre essa questão do impacto social, né, que as empresas geram. Eu queria saber se você consegue citar exemplos de indicadores, métricas mesmo, que as empresas poderiam olhar para ver se elas realmente estão trabalhando essa questão do impacto social e até melhorando, né? Dependendo do estágio atual, se faz um plano para melhorar, mas quais são as métricas para medir essa questão do impacto social? Antes de falar de métrica, eu só queria dizer como eu vejo o impacto social. Eu acho que para cada empresa o impacto social vai ser alguma coisa diferente e eu acho que é bacana quando a empresa associa o impacto social que ela pode ter com o seu core business, né?
né? O que que essa empresa entrega de serviço ou de produto e como a partir daí ela pode impactar a sociedade. Falando de métricas, precisa ter, né? Porque você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma parceria com a CUFA, que é a Central Única das Favelas. A gente reforma quadras em comunidades. E a gente deixa para a comunidade um lugar mais bacana para as crianças, ou para os adolescentes, ou inclusive para os adultos poderem ir e ter um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de prática esportiva. Legal. E o que a gente mede muito é o número de vidas que a gente impactou. Seja com a reforma das quadras que a gente faz, seja com a doação de alimentos que a gente faz mensalmente, né, para essas comunidades. A nossa principal métrica sempre é quantas vidas eu atingi. E para a gente isso é muito importante. Então, mas de novo, dependendo da ação, você vai poder usar métricas diferentes. E igual você falou, né, a questão do propósito do esporte, né, de transformar as vidas das pessoas por esporte, então a tratativa nas quadras e nas comunidades carentes ou seja, você conecta o impacto social com o seu core business. Exatamente, né? Exatamente, está super conectado com o meu propósito. Sim. É isso que a gente faz. Então, nesse momento agora a gente está trabalhando num projeto que não é necessariamente uma ação de impacto social, mas tem um impacto social. O meu time de Talent Acquisition está em contato com o Comitê Paralímpico, o Comitê de Esportes Especiais, que tem atletas com pessoas com deficiência. E a gente está traçando aí um projeto, uma estratégia de como porque essas pessoas não vivem do esporte, na sua maioria. Né? Elas têm um trabalho. Então, como é que a gente pode usar essas instituições como fonte de recrutamento para a gente? Então, para essas pessoas virem trabalhar conosco. Sim. Então, isso é bacana, porque, obviamente, eu estou sempre contratando, me facilita a vida ter mais uma fonte de recrutamento, está super conectada de novo com o meu propósito, e traga um impacto para esses atletas que precisam ter um trabalho para sobreviver, porque não conseguem viver do esporte, porque não tem patrocínio, enfim. Você me fez lembrar, a gente tem alguns clientes em diversos segmentos, né? E esse exemplo que você deu conecta muito com dois exemplos que a gente tem. Um é uma empresa do agro, onde a empresa dá cursos gratuitos para a comunidade onde ela está inserida para manutenção de equipamentos agrícolas. Que legal. Né? Então, de, 100 alunos, 10 talvez vão futuramente trabalhar na empresa, mas todos estão capacitados a dar manutenções em outros tipos de equipamento. E a mesma coisa em empresas de tecnologia que pagam bolsas para comunidades carentes para que as crianças possam aprender tecnologia, né, desenvolvimento, outras coisas. Futuramente pode ser algum estagiário, algum menor aprendiz ali, mas se não for, serve para outras empresas, né, da comunidade. Eu tive uma experiência semelhante, eu trabalhei numa empresa de tech anos atrás e a gente tinha 2 fábricas de software, uma em Florianópolis e outra em Pato Branco. E a gente foi a essas cidades e fez contato com a universidade. Até hoje, COBOL é uma linguagem, né, de computação, de programação. Todo mundo disse que ia desaparecer, não desapareceu nunca, mas ninguém mais forma. Então é muito difícil você encontrar profissionais dessa área. E na época a gente tinha as fábricas e precisava de analistas de COBOL e não tinha. Então a gente foi às universidades, a gente foi à prefeitura, a gente fez um convênio e a gente montou 2 programas de formação de analistas em COBOL nessas 2 universidades, aberto. A gente patrocinou esse programa dentro da universidade e também se tornou um celeiro de talentos para a gente. A gente não contratou todo mundo, mas a gente qualificou pessoas que depois puderam trabalhar em outras organizações. Perfeito. Islene, até vivendo e falando sobre o propósito de vocês, a gente vê ali que, bom, o esporte tem muito a ver com performance, né? E aí a gente já pode
pensar em algum paralelo no sentido de dentro da organização, a gente precisa de performance, né? A gente precisa que isso aconteça, mas a gente também não pode deixar com que isso acabe atravessando, digamos assim, o zelo e o cuidado que a gente tem desse espaço seguro que você bem mencionou na sua outra resposta. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? A cobrança por performance e entrega de uma maneira que ela está adequada até o seu próprio propósito, a vivência da organização, mas sem a gente perder esse outro espaço. As duas coisas, obviamente, convivem, mas existe uma maneira de dosar bem isso? Eu acho que existe. Aí eu vou pegar o exemplo do esporte mesmo, né? A gente viu recentemente histórias, e tem documentários no Netflix, enfim, de atletas ou de grandes federações nos Estados Unidos ou em outros países, que atletas de altíssima performance, que começaram a treinar ainda jovens, muito crianças inclusive, e que depois você descobre que eles foram abusados, que eles tinham, assim, longas horas de treino, enfim, e que, ok, eles foram atletas, foram medalhistas e tudo mais, mas o preço que eles pagaram, eu tenho certeza que eles talvez preferissem até não ter tantas medalhas, Sim, né? o impacto na vida atual também, Exatamente. essa exigência do corpo, né? A gente vê o caso da Simone Biles, que no meio de uma Olimpíada falou, não dá pra mim, não consigo mais. Então, a gente precisa usar esses exemplos e trazer para o mundo corporativo. Então, sim, é óbvio, a gente tem uma meta para bater, né? E a gente quer bater essa meta. E assim, quando a gente atingir a meta, a gente quer dobrar mesmo. Claro. Já disse alguém? Mas não pode ser ao custo do ser humano. Não pode ser, não pode ser. Então, assim, a gente tem que trabalhar duro, e aí eu não sei nem dizer como seria a expressão em português, mas work hard, play harder, né? A gente tem que trabalhar duro, mas a gente tem que se divertir, tem que ser gostoso. Então, o que a gente vê, até fiz um estudo recentemente, o Brasil é o país que tem, no momento, o maior risco de saúde mental do mundo, o maior número de casos de saúde mental do mundo em organizações. E a gente precisa olhar para isso. E por que isso está acontecendo? Então, se a gente não descobrir qual é a causa raiz, não dá para consertar. Mas, de novo, eu acho que construir ambientes com segurança psicológica, construir ambientes onde as pessoas possam dizer não, não dá, cheguei no meu limite, eu não consigo mais. Aliás, seria importante não chegar no limite, né? Seria importante antes. Mecanismos de você, termômetro, né? Exatamente. Então, assim, obviamente, você faz uma pesquisa de clima, ela é um ótimo termômetro, ela te dá uma noção. Mas você tem que ter líderes também muito bem preparados para entender que, nossa, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, ela está com um comportamento diferente, o que será que está passando aí, né? A gente não pode banalizar trabalhar em horas extras todos os dias. A gente não pode romantizar trabalhar durante o final de semana. A gente tem que parar de romantizar estar disponível 24/7. Porque é isso que adoece as pessoas. Essa sensação de obrigação de responder o e-mail ou o WhatsApp imediatamente. Então, para mim, é muito importante que as pessoas se sintam à vontade de... Hoje é feriado, né? Se eu mandar um WhatsApp ou um e-mail para alguém do meu time, e às vezes eu faço isso, tá, gente? Eu faço isso porque às vezes é a hora que eu tive uma ideia, né? que eu lembrei de uma coisa, eu falei, preciso falar isso. Mas o meu time já sabe, eles já sabem, que eles não têm que me responder. Que se eu precisar que eles façam alguma coisa fora do horário de trabalho, eu vou deixar claro para eles. Preciso da resposta agora. Perfeito. Se eu não escrever isso, não é para eles nem lerem. Não segue adiante. Na segunda você olha. Exatamente. Me responda. E quando alguém me responde, por que você está trabalhando? Então, eu acho que eu acho que é tão mais gostoso quando você cria uma relação com o teu líder que te dá essa liberdade, sabe? Uma coisa que sempre me incomodou demais, quando alguém vem falar assim para mim, Silene, será que eu posso ir no médico?
A minha resposta é, não sei, você pode? Não, você tá sentindo dor aí, fica aí mais um mês. Você faz a triagem da pessoa. Gente, por favor, você não precisa nem me dizer que você vai ao médico. Sim. Eu só preciso saber que você não vai estar disponível. Exato. Olha, eu tenho um compromisso pessoal, amanhã eu não vou trabalhar, amanhã eu vou chegar mais tarde, amanhã eu vou sair mais cedo. É só o que eu preciso saber. Não preciso saber de detalhes. Se quiser compartilhar comigo, minha porta está sempre aberta. Mas ninguém precisa se sentir obrigado a dar satisfações sobre sua vida pessoal. Eu penso assim. Sim, sim. Então, eu queria... um dos propósitos do podcast é inspirar, né, profissionais de gestão na ponta, né, nas várias empresas que a gente tem pelo Brasil. E a gente gosta de dar exemplos práticos ou dicas, coisas que a pessoa ouve e talvez consiga implementar. Acho que você já deu algumas dicas de como estruturar esse monitoramento desse ambiente saudável, né, saudável mesmo, de escuta, de liberdade, né, para as pessoas não adoecerem e preservar sua saúde mental. Mas quais são as dicas que você daria para quem quer implementar, acredita que a empresa onde ela está ainda não tem um processo e cultura para isso e ela precisa de começar a implementar, porque isso é um diferencial competitivo, né? Você ter os melhores talentos satisfeitos, produzindo e tudo mais. Bom, se eu estiver falando com o pessoal de RH, Isso. minha dica primeira é consiga o buy-in da alta liderança. Né? Se você reporta para o CEO, enfim, conversa com ele precisa estar do teu lado. Você sozinho não vai muito longe, né? Então, a primeira coisa tem esse trabalho de convencimento, de educação desse CEO, da alta liderança, para que eles entendam a importância disso, né? E como é que a gente conversa com o CEO, com a alta liderança, com os demais diretores, como é que a gente conversa com o CFO? Com dados. Então, tenha dados, né? Faça uma pesquisa, procure entender como é que está a saúde das pessoas, converse com o médico do trabalho, ou, enfim, busque dados e, se possível, traga dados de mercado também, para você comparar. É sempre legal. Uma vez que você tem você ganhou, né, conquistou essa confiança e é uma coisa bacana para você fazer, por onde você tem que começar, eu diria que não dá para a gente fazer alguma coisa pelo outro sem saber o que é importante para o outro. Eu não gosto de assumir, sabe? Não, na minha opinião, a melhor coisa a fazer, eu não sei, porque eu não tô nesse lugar. Sim. Né? Então, procure entender essa sua população e converse com as pessoas. De novo, faça uma pesquisa, entenda o que está faltando. E eu acho que a gente está num momento muito propício no Brasil, que é o advento da reedição aí da NR1, Sim. que fala agora e traz obrigatoriedade do mapeamento dos riscos psicossociais. Então, minha principal dica. Você pode fazer um mapeamento de riscos psicossociais e colocar lá no seu PGR para cumprir tabela. Para quando vier a fiscalização, você tá bem. Ah, tô bem, eu faço. Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Né? De novo, qual é a tua intenção? Então, já que a gente é obrigado a fazer isso agora, se a empresa não fizer, vai ser autuada, vai sofrer penalidades, vamos colocar aí, vamos juntar, né? A fome com a vontade. Exatamente, útil ao agradável. Aí vamos fazer disso, então, um programa bacana, que não é só ir lá fazer um questionário e colocar no PGR e falar check, mas realmente estudar esse ambiente de trabalho, estudar essas relações de trabalho. Dentro do mapeamento de riscos psicossociais, você pode olhar o volume de trabalho que as pessoas têm, você pode olhar as relações pessoais dentro do trabalho. Então, você pode ir além do que mapear potenciais doenças mentais. Vamos mapear o que pode levar a essas doenças. Causas. As causas, exatamente. E, a partir daí, montar programas que possam evitar essas causas. Sim. Então, minha principal dica hoje, no momento, é essa.
use dessa ferramenta, Sim. que vai te ajudar muito. E conecta depois com o negócio, né? Igual você falou, dados, poxa, eu tenho um adoecimento grande da população de colaboradores, vai impactar nos resultados da empresa. Total, vai impactar. Né? Que é o que eu faço, por exemplo, com diversidade, né? Uhum. Quando eu quero convencer alguém sobre a diversidade, eu falo, tá, então você sabia que empresas que têm mais mulheres em posições de liderança, elas crescem mais rápido, elas têm maior produtividade, maior rentabilidade? É a mesma coisa. Empresas que têm controle do nível de saúde dos colaboradores, elas vão ter menos absenteísmo. Exato. Né? Absenteísmo, gente, é dinheiro. É dinheiro. Funcionário que não trabalha é dinheiro. Você vai ter um turnover menor. De novo, é dinheiro, porque cada vez que eu tenho repor um funcionário, eu vou gastar entre fazer a contratação, treinar, ambiental, eu vou gastar de 2 a 3 vezes o salário dele. Então, não me é... Mas o tempo, né, que ele vai estar produzindo ao nível de uma pessoa que está integrada ao trabalho. Exato. Então, vale muito mais a gente trabalhar em ações de prevenção, né, e de correção, se for o caso, do que a gente não fazer nada. Porque, de novo, a empresa é feita de gente. Silene, quando a gente fala do propósito, você falou que a gente vive isso, né? Cada um ali nas suas funções e no seu dia a dia está vivendo o propósito da organização. Mas a gente também sabe que temos os grandes patrocinadores desse propósito, que ajudam a gente talvez a levar essa mensagem de uma maneira mais clara ou trazer a pessoa para dentro do propósito novamente. Como é que você consegue identificar esses patrocinadores hoje? Eles estão só na liderança, não estão? E como é que a gente pode usar eles para fomentar ainda mais esse propósito? Então, eu acho que na liderança eles têm que estar. Tá. Se tem alguém na liderança que não está vivendo o propósito, a gente precisa ter uma conversa. Vamos tomar um café. Mas não, eu não acho que está só ali, não. Eu acho que a gente tem... E para tudo que a gente faz, tá? Eu penso que para tudo que a gente faz em recursos humanos e no negócio, você precisa descobrir quem são seus influencers. Isso. Sabe? Então, quem são as pessoas que podem ser seus embaixadores? E, de novo, a gente está falando de escuta ativa. Quando você tem, por exemplo, eu tenho um time de HRBPs que é um time ótimo, super conectado com o negócio e com as pessoas. Então, eles têm acesso a pessoas que às vezes eu não tenho, porque tem uma agenda corrida, mas eles têm essa prática de ter touch bases com as pessoas. Então, eles conseguem me trazer qual é o mood da organização, quais são as aspirações das pessoas, quem é mais interessado em que tipo de tema. E a partir daí, quando a gente vai lançar um projeto, a gente já sabe, bom, eu preciso de embaixadores. Mas para esse projeto aqui, eu tenho tal e tal pessoa que, nossa, vai super ajudar a gente a disseminar essa cultura, disseminar essa informação. E as pessoas, elas adoram participar. Elas adoram fazer parte. E isso traz muito mais resultado positivo para o teu programa, para a tua iniciativa. Muito bom. Ô, Silene, falando sobre um RH que vai trabalhar o propósito das organizações e criar um ambiente propício, né, para as pessoas ali trabalharem. Quais são os problemas, né, os desafios atuais e quais são os desafios que você enxerga ou que já acontece, mas que pode crescer no futuro, ou aqueles que ainda é uma tendência e que pode virar um problema no futuro, uma ameaça no futuro das organizações? Eu acho que, ultimamente, eu tenho falado muito que o futuro é agora, né? O mundo tá andando numa velocidade que nunca antes... 2x, né? É incrível, exatamente, incrível. Então, eu acho que o que a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento, tá muito alerta, para a questão da saúde mental, né? Como eu falei, o Brasil é o país que tem tido aí, apresentado o maior número de casos de saúde mental no trabalho, enfim. Então, a gente precisa olhar muito para isso, está muito presente. Eu acho, o Brasil é um país que está envelhecendo, né? E a gente precisa olhar muito pro edadismo, né? É muito legal a gente receber as novas gerações e a gente tá de braços abertos para essa geração que pensa, para a geração que pensa completamente diferente de como eu penso, né? Eles são nativos digitais, enfim, mas o país está envelhecendo
E o que a gente vai fazer com as pessoas 50 a mais, né? Elas têm que sair do mercado de trabalho, elas não têm mais nada para oferecer. Eu discordo disso, inclusive, até porque sou uma pessoa 50 a mais, mas eu discordo disso. Eu não acho que a energia acaba, eu não acho que, e aí você escutar, eles não têm aptidão com tecnológica, não sabem às vezes usar um dispositivo. Isso não é verdade, né? Óbvio, tem pessoas que têm mais facilidades, outras menos, mas não é uma verdade. Então, o que a gente vai fazer com essa população sabendo que não dá para viver de aposentadoria no Brasil? Sim. As pessoas precisam se manter no trabalho por mais tempo e isso vira um problema social. E quando é um problema social, é um problema da empresa. Então, esses 2 pontos, para mim, eles são críticos. Eu também fico bastante preocupada com o fato de que a gente ainda vai levar 130, 150 anos para igualar mulheres com homens no meio corporativo. Não só no meio corporativo, mas em posições de liderança, seja no meio político, corporativo, enfim. Isso eu acho que é uma pena, porque é um talento desperdiçado, né? E eu acho que a gente precisa continuar falando sobre isso, e a gente precisa, apesar de em alguns países, alguns líderes discordarem do que eu vou dizer agora, não vamos citar nomes, mas é uma tristeza pensar que a gente está retrocedendo no nosso pensamento e na nossa forma de olhar para diversidade, equidade e inclusão. Então, isso para mim está muito presente. Saúde mental, diversidade, equidade e inclusão são 2 temas que eles são do hoje, eles eram do passado, eles são do presente, eles vão continuar no futuro. Você vê que um desses pontos vai piorar ou a gente está numa melhoria, mas muito devagar? Como você falou dos 150 anos, mas se a gente olhar para trás já, né, teve uma melhora, mas você vê que algum desses pontos pode piorar? Por exemplo, a questão da saúde mental pode piorar ou a questão dos 50, 60 mais pode piorar antes de melhorar, ou você acha que a gente está melhorando, mas muito devagar, a gente precisa de acelerar, porque tudo está acelerado, né? Eu sou uma pessoa muito positiva. Quando eu era criança, eu li muito Poliana. Não sei se vocês conhecem a história da Poliana, menina que tinha tudo para ser infeliz, mas ela sempre encontrava, em todas as adversidades da vida, ela encontrava um motivo para ser feliz. Eu acredito muito que tudo está melhorando. E a tendência é só melhorar. Porque eu não acredito na involução, eu só acredito na evolução. Acho que o speed, a velocidade podia ser diferente. Mas eu só vejo com bons olhos. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma NR1 chegando no Brasil, nossa, é uma grande oportunidade. Agora é assim, colegas de RH, o que a gente vai fazer com isso? Né? Temos que usar bem as ferramentas disponíveis. Exatamente. Quando eu vejo, a gente passou por um momento muito difícil na história da humanidade, que foi a pandemia. Mas a pandemia trouxe consigo uma consciência aumentada sobre a questão da diversidade. Agora parece que tem um retrocesso, mas o que eu escrevi não há muito tempo, um artigo sobre isso, o que parece um retrocesso, para mim, é só uma distração. Sim. É alguém querendo distrair a gente. Não vamos cair nessa armadilha. Vamos continuar falando sobre isso. E Silene, para a gente, infelizmente, encerrar aqui, queria trazer a última pergunta, que é a sua visão como que está traçando essa carreira como mulher na liderança. O que você traz e leva como dica para quem está também querendo alcançar um papel de gestão de pessoas, gerir pessoas, entrar numa liderança, sendo uma mulher também no mercado de trabalho? Qual dica ou qual valioso caminho você indica para essas pessoas? Eu diria que tudo começa com o why, né? Com o porquê do Simon Sinek. Então, descubra qual é o teu propósito. Descubra o que você gosta de fazer. Você vai fazer muitas coisas que você não gosta. Eu faço coisas que não me atraem, mas é da vida. Né? Mas eu faço muitas coisas que me deixam feliz, que me satisfazem. Então, descubra o que você realmente gosta de fazer, o que faz brilhar os teus olhos, qual é o teu propósito. E vai em frente. Não se abata com os obstáculos, porque eles vão acontecer, eles são parte da vida. Pense que a gente está aqui para resolver problemas,
né? Então é só mais um problema que você vai resolver. Você não conseguiu resolver ontem, nem hoje, mas amanhã você vai resolver. Estude bastante. Eu gosto muito de estudar, já falei aqui. Acho que é importantíssimo você se manter muito atualizado. O mundo está mudando muito a todo tempo e hoje tem muita fonte de informação. Mas cuidado, né? Sempre verifique de onde você está tirando essa informação. Lembrando também que não existe verdade absoluta. E acredite em você. E assim, programe teu cérebro para isso. Sabe, você materializa. Você quer um futuro, você quer ser líder? Já se veja como líder hoje. Não espera chegar na posição, não espera ser promovido para agir como. Sim. No meu trabalho, eu sempre digo, quando alguém me fala assim, não, a gente vai promover a pessoa e aí ela vai se desenvolver. Não, ela se desenvolve antes e aí a oportunidade aparece. Quando a oportunidade aparecer, você vai estar pronto e aí vai ser você. Se você ficar esperando alguém fazer alguma coisa por você, que é alguém te dar uma promoção, desculpa, você está perdendo um tempo precioso. Então, seja protagonista da tua carreira. Ela só pertence a você. E se alguma coisa não está indo do jeito que você espera, eu falo isso para todo mundo, tá, gente? Mesmo para quem trabalha na minha empresa. Se alguma coisa não está indo do jeito que você espera e você percebe que talvez está muito devagar, você não vai chegar lá, então assim, é uma decisão que pertence a você. O que é que você vai fazer com isso? Muito bom, Silene. Queria agradecer a sua participação aqui. Acho que foi um papo super gostoso, rico. E queria aproveitar esse momento do networking. Quem quiser prolongar, conhecer você melhor ou até poder trocar com você algumas experiências, como é que a pessoa pode te encontrar? Bom, eu estou no LinkedIn, Silene Rodrigues, Silene com S. Rodrigues também termina com S. É muito fácil me encontrar no LinkedIn, eu sou a primeira pessoa que aparece. E eu estou no Instagram também, @silene.rodrigues.real. Eu compartilho alguns conhecimentos no Instagram também. Perfeito. Obrigado pela sua fala aqui Eu com a que gente agradeço, hoje. foi Obrigado ótimo. você também, Ivan, pela parceria aqui de sempre. Obrigado, Gus. Obrigado, Silene. Foi ótimo, um aprendizado. Eu adorei, foi um papo muito bacana, super obrigada. Sim, e você que está aí ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube, deixe os comentários aqui sobre o episódio, converse com a gente sobre como está o propósito para você na sua organização também. E se você não segue ainda a Mereu nas nossas redes sociais, procure a gente com o Mereu Brasil, siga lá, tem várias informações, seja sobre gente de gestão, seja sobre o Mereu Talks, eventos que a gente faz, então vem, segue a gente para você ficar sempre dentro de tudo isso. E, por fim, agradecer vocês dois aqui com a gente e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.